Olá para você que está vendo esse vídeo, eu sou Leonardo Santos, estou aqui com meu amigo Pedro Henrique e caso você ainda não seja inscrito, aproveita agora, se inscreve, deixa um like, deixa um comentário se possível e se der, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque esse canal é pequeno e dependemos da sua ajuda para fazer ele crescer. Solo Leveling, quando lançou, eu tinha muitas expectativas pra ele, porque eu tenho amigos que leram o manhwa e, cara, me hyparam demais. E quando eu fui ver o anime, eu fiquei muito feliz de ser uma boa adaptação, cara. Não tem como não ver Solo Leveling, não ficar admirado com a qualidade da animação. Olha, esse vídeo aqui vai conter um pouco de spoilers. Na luta contra aquela armadura vermelha lá, eu sou ruim de nome, eu nunca lembro o nome. Ele, cara, aquela cena onde ele é arremessado, aí mostra como se ele fosse em primeira pessoa rodando no ar, aí ele cai no chão, olha pra frente, como se você estivesse no corpo do personagem, aí a armadura vem, cara, isso é muito bom, cara, é muito bem feito. Eu li o mangá, o manhwa, eu vi que, cara, as lutas estão tão iguais no manhwa, eu falei, cara, como se eu tivesse no anime, tivesse todas as cenas que eu vi ali daquela luta no manhwa, tá exatamente igual, cara. Muito bem feito o anime. Tá sendo muito bem adaptado. A história, ela é bem divertida, ela é um pouco misteriosa, tem todas aquelas questões lá envolvendo a ilha, das formigas lá, daqueles insetos. E tem todo um cenário por trás um pouco mais misterioso. Então, cara, aproveitando que você leu o manhwa, essa parte da Ilha da Formiga não deixou muito claro o que era, né? Porque eles relataram, vamos supor, bem no começo, né? Que foi quando apareceu os Rank S lá pra salvar o pessoal da ilha. E agora no final, né? Não mostrou quase nada. Mas a ideia é essa. Daí, aproveitando que você deu, né? Vamos perguntar uma coisa bem séria. Você acha que a entonação, o jeito que está sendo contado no anime, está sendo diferente do manhwa? Ou você acha que no anime já tá bom? Não, acho que tá bom. Acho que o anime tá bom. Por que eu pergunto isso? Porque a gente tem um amigo nosso que ele é aficionado pelo Solo Leveling, ele leu tudo, né? Inclusive, ele não via a hora de ser adaptado e na visão dele, até porque assim, cada tipo de linguagem para onde está sendo passada, né, ou seja o manhwa, ou seja o anime, tem que ser uma linguagem diferente. Então, se às vezes a gente está lendo algo, na nossa mente é construído diferente de quando a gente está vendo aquilo sendo encenado. É porque, por exemplo, vamos colocar um livro. Um livro ainda não tem imagem, então a gente cria a nossa imagem, nossa expectativa na nossa cabeça. E quando isso é passado para um filme, ou para uma série, ou para uma animação, vai sair diferente do que a gente tinha imaginado. Então quando a gente vê o manhwa, é a mesma coisa, porque o personagem falando, ou os gestos deles no manhwa, na nossa cabeça a gente entende diferente do que quando é animado, já está praticamente mastigado, está mostrando ali para você, então a gente acaba entendendo diferente. Então esse amigo nosso, ele ficou um pouco decepcionado por causa disso, porque a expectativa dele é diferente do que quando foi entregue. Isso não desmerece o anime, porque o anime, eu vendo, eu consegui entender tudo que ele tá tentando propor, inclusive essas partes que o meu amigo ficou bravo de não ter mostrado. Pra mim, eu sou o espectador único que não viu o manhwa, tá sendo passado, então eu tô tendo esse entendimento. É diferente de quando a gente lê o manhwa e acha que vai ser um jeito diferente que deveria ser feito o anime. Então, o João, que é esse amigo nosso, ele ficou um pouco decepcionado com algumas coisas que deveriam ter sido mostradas em certos momentos ali e que foram, às vezes, ocultadas, às vezes atrasadas no anime. Mas, assim, a essência do anime, a proposta, a história, as cenas de lutas do manhwa estão muito bem adaptadas. É como se tivesse... As cenas de luta do anime são melhores do que as cenas de luta do manhwa. Isso, pra mim, eu que vi, por exemplo, a cena do cavaleiro no manhwa, todas aquelas partes que mostrar todos os quadros do manhwa tá no anime e tem coisa além que deixa a luta ainda mais foda. As lutas do anime estão melhores do que a do manhwa. Então, assim,
por essas questões um pouquinho assim de adaptação, alguma coisa que não dá pra simplesmente, sei lá, colocar tudo na história, às vezes um fã muito aficionado pela obra vai dar um pouco de falta, e isso aí é normal, como o Léo disse, é a diferença de linguagem, é como você tem que passar e abordar uma linguagem diferente para outra mídia. Um fã que gostava muito daquela mídia e que todo o gosto relacionado à obra foi criado pelas impressões que aquela mídia passou, quando vai para outra mídia acaba não gostando tanto de como é adaptado. Mas isso é normal, mas em geral é choro. Eu só considero uma má adaptação quando eles alteram a história e a proposta da obra original, a essência, aquilo que a obra quer transmitir, a obra original, e isso é alterado, mas isso Como não se fosse uma outra história, né? No caso, Isso. quando é alterado. Isso não aconteceu em Solo Leveling. O anime manteve muito bem a essência da obra original. Tá sendo muito bem adaptado. Eu gostei pra caramba. Nossa, aquela animação me dá arrepio. Aquela cena que ele luta contra o cachorro lá de 3 cabeças, lá, os Cerberus. Cara, aquela cena lá, foda pra caramba. Sem brincadeira. Imagina o trabalho que deve ter dado desse ato. É muito bem polidinho. Não tem nenhuma cena ali com um framezinho que você vai pegar, tem distorção dos personagens, distorção do cenário, essas coisas. Não, foi um trabalho tão detalhista, tão minucioso na animação desse anime, que não tem como alguém que goste de anime ver isso e falar que tá ruim. Ruim não tá, assim. Você falou, se você é muito fã de Solo Leveling, mas eu acredito que a maioria gostou. Esse é o ponto. Acredito realmente, fielmente, que a maioria das pessoas que leram a obra original gostaram da adaptação. Você pode até falar, Pedro, eu li e eu não gostei. Beleza, mas você deve ser provavelmente uma minoria, cara. Muito pequena. A maioria gostou. Então, a gente gostou muito da animação, a animação tá boa, e a gente tem que voltar pra parte da história, porque assim, quando a gente gravou da outra vez, a gente já falou isso, cantou essa bola, porque já tem muito anime, muita história que acontece isso. É um personagem fraco, que vai chegar no final, ele é o personagem mais forte daquele universo, no caso. E o Solo Leveling tá seguindo esse passo. Tanto que tudo que tá acontecendo com o personagem tá acontecendo para ele ficar cada vez mais forte. Pode ser que no momento ele não tá no nível dos classe S, mas provavelmente mais para frente o sistema vai deixar ele tão forte que nem os classe S vão conseguir alcançar ele. Tudo tá acontecendo de uma forma que o sistema tá entregando aquilo que ele precisa por exato momento para ele continuar motivado e continuar fazendo o caminho do sistema, né? Continuar usando o sistema. Sim, esse, aliás, é o ponto que me fez ir ver o Mauá. Porque, assim, eu tava me incomodando muito. Eu vou explicar uma coisa aqui rapidão. Há muitos anos atrás, séculos, o teatro era, tipo assim, uma das principais formas de entretenimento que existia. Tava bombando o teatro. Aí vamos dar um exemplo que você é uma pessoa escrevendo uma história de uma princesa num castelo, numa torre de castelo, e tem um príncipe, um herói dessa história, que tem que ir lá e resgatar a princesa. E aí como que o teatro vai usar... Esse é um exemplo meio besta, meio tosco, mas eu acho que talvez seja mais simples de se entender. Como que o teatro vai fazer com que as pessoas que estão assistindo entendam aquela situação? Por exemplo, a princesa, ela não pode estar presa numa torre muito baixa ali, visualmente baixa, porque a plateia simplesmente vai pensar, é só ela descer por ali, tá? A janela, tipo, não tem nem 1 metro de altura, por que ela não vai embora, tá? Porque precisa de alguém. Então a torre precisa ser alta. Só que se tivesse alguma coisa ali pra ela descer, a galera fala, mas você não tá vendo que tem, sei lá, uma escada aí, cara? É só você pegar a escada e descer, não precisava do príncipe vir te salvar. Aí a galera inventou certos métodos de você cria um obstáculo intransponível, mas a galera não tinha criatividade o suficiente para bolar uma solução. Aí o que acontecia? Quando o príncipe, o herói da história, chegava lá na torre para salvar a princesa, descia uma escada do céu, né? Porque tudo num palco de teatro é controlado por cordas e rodanas. Aí descia assim uma escada, dando um exemplo tosco, descia uma escada ali pro herói da história subir a escada e salvar a princesa. A galera apelidou isso de Deus Ex Machina, que é quando a máquina soluciona problemas na história. Só que aí a galera começou a utilizar um pouco desses Deus Ex Machina, não sei o que, só que o público falou, mas cara,
Se a máquina pode resolver qualquer problema, como se fosse um deus, na verdade não deveria existir problema. Porque ela poderia ter colocado a escada lá pra princesa descer a qualquer momento. Então acaba não fazendo tanto sentido. Aí os escritores de histórias começaram a pensar em soluções, né, que apesar de parecer um pouco ridículas, ajudavam a solucionar esses problemas. Como, por exemplo, a Rapunzel. É só a princesa ter um cabelo grande no qual ela não consegue descer pelo próprio cabelo, mas o cara consegue subir pra ajudar. Deu pra entender? E haja força na peruca. Então, o que estava me incomodando muito em Solo Leveling era como o sistema dava os itens certos para ele passar pelaquela situação ali no exato momento em que ele precisava. Na luta contra o Cavaleiro, ele mesmo chegou à conclusão de que ele precisava derrotar as centopeias para poder upar, porque ele não era forte o suficiente para derrotar as armaduras, então ele queria derrotar elas para poder ganhar um pouco de nível e conseguir derrotar elas. Coincidentemente, aparece uma adaga lá no market dele. Após isso, ele fala: eu ganhei itens novos aqui porque eu derrotei as centopeias. E um desses itens é um que funciona contra as armaduras. Tipo assim, do nada. Ele fez ali algo, tinha um motivo para ele fazer esse algo, mas vamos dar um exemplo que se ele simplesmente decidisse não derrotar as centopeias e fugir, porque sim, ele consegue derrotar? Consegue, poderia derrotar? Sim, mas assim como no primeiro momento em que ele encontrou elas, né, quando ele tava no hospital, ele fugir dela, que foi o que ele utilizou, ele poderia fazer isso de novo. Então assim, foi de uma decisão conveniente, e daí, mais conveniente ainda, foi aparecer um item que ele precisava no market após tomar uma decisão que não necessariamente ele precisava ter tomado. Ele poderia ter abordado aquela situação de uma maneira diferente. Então, sem contar que foi conveniente a centopeia ter aparecido porque ele estava quase morrendo e ele não poderia usar o item de cura. E quando ele foi pro, no caso, o castigo, né, que era para derrotar a centopeia, ele pôde usar todos os itens de volta. Ele falou, antes de entrar pro teste, né, de mudança de classe, ele falou, eu não fiz a tarefa diária, mas, pô, foda-se. Que sorte a dele não fazer a quest diária. Olha, tipo, se não fosse toda por decisões, se o personagem simplesmente tivesse feito a quest diária antes de fazer a quest música, ele teria morrido. Aí ele não teria ganhado a daga, aí ele teria se fudido. Então, tipo assim, tudo tá sendo tão conveniente na história que é o que eu chamo de Deus Ex Machina. Por exemplo, ele ganhou uma receita que cria uma poção que cura a doença da mãe dele. Que bom, né? Que bom que você tá sendo tão conveniente assim em tua vida, tá ligado? Que o sistema tá te dando tudo o que você precisava pra resolver todos os seus problemas. E eu acredito que o sistema tá vendo a vida dele e tá dando motivos pra ele continuar usando o sistema. Então, isso aí me emputeceu no nível que eu fiquei, caralho, mano, mas não é possível, velho. Não é uma obra tão bem aclamada, tem um erro na história nesse nível, tá ligado? Mas assim, eu fui ler o manhwa por causa disso, porque eu não tava conseguindo engolir isso. Eu tava ficando muito bravo, falei, cara, não é possível que isso aqui seja assim, cara. Tá muito ruim, tá muito ruim. Aí eu fui atrás do manhwa pra ver se tinha um motivo. Tem um motivo. E eu vou dar spoiler, foda-se quem não quiser ouvir. O spoiler é o seguinte: o sistema tem um cara, um arquiteto ali, que eu já sabia. Sim, que tá meio que ajudando, entre aspas, ele quer que o personagem principal fique mais forte possível, mais rápido possível para cumprir uma certa tarefa. Então assim, tem ali um motivo de tudo tá sendo conveniente, que é o arquiteto tá meio que mexendo os pauzinhos, tá ligado? E você sabia que o arquiteto já apareceu no primeiro episódio. Sim, mas ainda assim fica ali no ar que se o personagem não tivesse tomado algumas decisões, o arquiteto não conseguiria ter ajudado ele. Então, tipo assim, até as decisões do personagem não estão sendo bem explicadas pela história. Precisava ter uma construção para que tornasse aquilo mais natural. Por exemplo, assim, ele falou que esqueceu de fazer a quest diária. Porra, velho, tipo, não é uma boa... É uma desculpa? É uma explicação? Mas não é uma boa explicação. Tinha que se... sei lá, coloca alguma coisa que ele fez, que ele não teve tempo. Não é tipo, eu não fiz, foda-se, tá ligado? Não é, acho que não é bem assim que uma história deve ser contada, sabe? E esse aspecto da história de Solo Leveling, eu acho que é aquilo que separa essa obra da perfeição. Acho que se Solo Leveling tivesse um pouquinho mais bem polido nesses aspectos, pra não deixar essas certas interpretações de que aquilo ali não tá certo, de que tem algo errado, eu acho que o anime e a obra original poderiam ser considerados como perfeitas, cara. Porque assim, se o autor da obra falasse, não, eu quero que essas inconveniências apareçam na obra, porque eu quero deixar ali no ar a existência de que um arquiteto, de que existe algo por trás daquilo que o personagem está fazendo,
que a minha intenção é realmente que as pessoas desconfiem disso e de que essa é a minha proposta para a obra. Mesmo se essa for a justificativa, ainda não foi tão bem feita, porque ele mesmo assim só parece que está sendo coincidências, não parece de fato que existe algo ali ajudando o personagem ou guiando o personagem, entre aspas. Eu acho que esse é o único dos pequenos problemas que essa obra tem. Eu não acredito que ela tenha algum outro problema, não vi nem no anime inteiro, eu não vi problema na obra, a não ser esse das conveniências que a obra exige para que a história esteja seguindo um certo ritmo, um certo rumo, sabe? Então eu não sei se ficou muito bem claro a minha posição aqui. Pra mim, Solo Leveling foi o melhor anime da temporada. E eu acho que ele já vai estar entre os top 3 melhores animes do ano. Inclusive, um dos meus medos era que demorasse muito para lançar a segunda temporada de... Nossa, nós tá falando aqui... Solo Leveling, porque dos outros que foi feito pela Crunchyroll, né? Até agora a gente não tá vendo nem a cor de quando vai ser uma próxima temporada, né? Que no caso era o da escola de luta, que eu sempre esqueço o nome. E o outro também que foi feito, produzido, que fez sucesso e que até agora a gente não vê nem a cor da próxima temporada, era da torre. Tower of Gods, e o da luta na escola é The Gods of High School. Então os dois foram uns que foram bem hypados, foram bem adaptados, foi bem aceito pelo público e a gente não tá vendo, não sabe nem quando é que vai ser lançada uma segunda temporada. Se é que vai. Oi? Se é que vai ser lançado. Se é que vai ter uma segunda temporada. Já o Solo Leveling, ele foi tão bem que já marcaram uma segunda temporada, já vai ser produzida para ser lançado até o final do ano. Se não me engano, no máximo no janeiro do ano que vem. É como eu disse, eu acredito realmente que a maioria do público que leu a obra original gostou do anime. Assim como eu. Leu a obra original, viu o anime, cara, tô pra caramba. Muito bom mesmo. Então a gente vai ficando por aqui. Caso você tenha visto esse vídeo até agora, não esqueça de se inscrever, deixa um like e, se possível, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Então falou, valeu e até a próxima.